Olá pessoal, meu nome é Giorgio Preto. Eu tenho falado sobre redução de opioides com muita frequência. Nos últimos meses eu acabei falando em mais de 3 congressos sobre esse mesmo assunto, e devido à importância do tema e o crescente interesse no assunto, eu resolvi gravar essa aula de uma maneira gratuita e democrática para todo mundo, que eu acho que a gente precisa discutir muito profundamente esse assunto. Então acompanhe aí comigo para a gente seguir essa aula. Então, essa é uma aula basicamente conceitual. Nós vamos discutir o conceito de redução de opioides. Por que a gente está pensando em reduzir opioides, revisar a farmacologia das alternativas, como usar isso e quais casos que a gente pode utilizar. Então vamos lá. Os opioides, eles são a base da analgesia do perioperatório desde que se criou os opioides sintéticos nos anos 50. Então faz mais de 50, 60 anos que eles são a base da nossa analgesia. E eles substituíram a anestesia opioide free, que era anestesia inalatória pura. A gente começou a anestesia com uma anestesia opioide free. Então não tem nada de moderno em falar em anestesia opioide free. Nós vamos falar agora sobre analgesia opioide free ou com pouco opioide. Então, antigamente, você fazia só inalatório, causava depressão cardiovascular. Aí, quando apareceram os opioides, você fazia analgesia, podia usar menos inalatório, causava mais estabilidade hemodinâmica e virou a base da anestesia até hoje. Porque a gente tem vários efeitos colaterais do opioide que atualmente estão recebendo maior interesse. O que são os efeitos colaterais do opioide? Tontura, mas atualmente, principalmente os gastrointestinais, com náusea e vômito, gastroparesia, ilho paralítico, constipação, têm recebido maior interesse. O prurido é secundário e, por muito tempo, a gente só se preocupou com depressão respiratória. Vocês que estão me ouvindo já devem ter escutado assim: respirou, tá certo, respirou, tá tudo bem. Porque você está preocupado só com a depressão respiratória do opioide. Você não está preocupado com nenhum dos outros, todos os efeitos colaterais que eu citei aqui. Só unicamente a depressão respiratória. E esse é um dos conceitos principais que está mudando. Por quê? A gente sabe que a maior causa de atraso em cirurgia ambulatorial é náusea e vômito. A gente sabe que em cirurgia gastrointestinal maior, que necessita internação, a combinação desses fatores é responsável por metade das diárias extras que esse paciente fica no hospital. Então, sim, a anestesia tem impacto direto na economia hospitalar. E esses efeitos colaterais, eles são diretamente proporcionais ao uso de opioides. Se vocês começarem a prestar atenção nos protocolos do ERAS, ele tem falado muito sobre como diminuir esses efeitos colaterais para melhorar o resultado nas cirurgias. E são várias opções para você reduzir o opioide e reduzir esses efeitos colaterais. O prejuízo na cicatrização das anastomoses é questionável, não tem uma literatura importante. E o comprometimento da imunidade, muito tem se falado da relação do opioide com metástases, prejuízo da imunidade, mas ainda sem estudos clínicos mostrando diferença de resultado. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um item muito, muito especial. A gente sabe que em pacientes de UTI que demoram para começar a ter trânsito intestinal normal, ou seja, o atraso na alimentação realmente funcional com trânsito intestinal, causa infecções à distância, aumenta a incidência de pneumonia associada à ventilação e de infecção de ferida operatória. Ou seja, a presença de conteúdo alimentar em todo o trânsito intestinal gera imunidade à distância. Então, o sistema gastrointestinal é um órgão imune. E você fazer gastroparesia, ilho, constipação ou náusea e vômito, você está sim prejudicando a maneira como o organismo reage a agressões externas, prejudicando o sistema imune. Então, na minha opinião, está muito mais relacionado com essa alteração gastrointestinal do que em si uma ação específica do opioide no macrófago, no linfócito. Eu acho que tem muito mais a ver com isso. E a hiperalgesia? A gente tem falado muito de hiperalgesia depois que surgiu o REME. Se você olhar nos últimos 10 anos, mais de 1000 artigos sobre hiperalgesia induzida por opioide. Tem meta-análise mostrando que ela existe, ocorre no remifentanil de uma maneira aguda ou superaguda.
mas ela pode ocorrer com qualquer opioide, principalmente paciente que usa cronicamente o opioide. Mas tem um detalhe, dá para prevenir, você pode prevenir a hiperalgesia. Então sim, hiperalgesia existe mesmo, com certeza. Agora eu vou mostrar para vocês o trabalho clássico que mostrou em cobaias, em ratos, a hiperalgesia do opioide fentanil, o mais utilizado na clínica. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então você fazia uma pressão na pata do rato até ele sentir dor, você fazia o fentanil e esse limiar de dor subia de 300 para 600. Só que nos outros dias do pós-operatório, isso se reduzia, então você baixava o limiar de dor depois do efeito farmacológico do opioide. Olha que interessante, em cobaias isso é bem demonstrado. Vamos colocar algumas outras informações. Isso é dose dependente. Quanto maior a dose do opioide, mais tempo no pós-operatório você fica com sensibilidade. Aumento da sensibilidade à dor, à popular hiperalgesia. Então vocês prestem atenção que até o 5º dia do pós-operatório você ainda pode ter hiperalgesia depois de usar o fentanil. Vamos colocar alguns outros dados interessantes. Se você só fizer o fentanil, o paciente não tiver dor nenhuma, você igual faz hiperalgesia do opioide. Então está relacionado ao próprio sistema opioide, não à lesão de dor. E olha que interessante, se você fizer ketamina antes de fazer o opioide, isso não acontece. Isso é um estudo clássico de hiperalgesia em ratos e que tem repercussões. A gente não conseguiu demonstrar clinicamente esse tipo de estudo em humanos ainda. Associado a todas essas questões de efeitos colaterais e hiperalgesia, nós temos atualmente a epidemia de mortes por opioide. Nos Estados Unidos, a partir de 2016, estava entre as 5 maiores causas de morte nos Estados Unidos. Olha só, pessoal, 116 pessoas morreram por dia por overdose de opioides. 11 milhões estão utilizando de maneira inadequada opioides prescritos. Não tem nada de substâncias ilegais, opioides prescritos. 17 mil mortes foram atribuídas a opioides prescritos, de uma maneira direta ou indireta, e as mortes, custos, afastamento do trabalho e complicações geraram um prejuízo nesse ano de só 500 bilhões de dólares. Ou seja, nós vamos escutar muito falar sobre redução de opioide nos próximos anos, vocês tenham certeza absoluta. Tá, e agora? O que a gente faz? É o que nós vamos ver a seguir. Vamos revisar as alternativas farmacológicas. O que a gente pode fazer? Alfa-2 agonista tem um efeito analgésico, sedativo, você consegue até amnésia com doses altas, não causa depressão respiratória, diminui efeitos colaterais da acetamina de modo semelhante ao benzodiazepínico, que já tem uma dica de combinação de 2 medicações. A dexmedetomidina é mais seletiva e a clonidina é menos. Com a clonidina você consegue ter um efeito mais prolongado de sedação e analgesia no pós-operatório. Em compensação, você não consegue usar doses muito altas. E a dexmedetomidina, ao contrário, você consegue usar doses altas no trans com pouco efeito no pós-operatório. Então, dependendo da situação, uma droga vai ser melhor que a outra. Então, os alfa-2, basicamente, eles diminuem a liberação de catecolaminas por uma ação pré-sináptica, fazendo redução do input de noradrenalina nas sinapses em geral. E qual que é o uso dos alfa-2 agonistas? Reduzir opioides e outros anestésicos, fazer pseudoanalgesia sem depressão respiratória, diminuir risco de distúrbio cognitivo, e essas são as doses e usos dos dois. Nós vamos falar depois mais sobre as doses e como usar. E a cetamina é outra alternativa. Ele é um antagonista não competitivo de curta duração. Poucas medicações que a gente usa são não competitivas. Isso quer dizer que se você bloquear o receptor, aquele receptor não abre de jeito nenhum. Então, mesmo com baixas doses de cetamina, você consegue bloquear e ter um efeito analgésico. Os efeitos colaterais psíquicos e hemodinâmicos limitam o uso em doses altas, só que o uso de baixas doses e subdoses praticamente elimina por completo esses efeitos. Então, se você tem que usar doses baixas e ele é de curta duração, de uma maneira ideal ele tem que ser usado em infusão. Gente, não tem essa de você usar 0,3 por quilo no início da cirurgia, a cirurgia demorou 1 hora e pouco, o paciente acorda agitado, é porque ele está com distúrbio cognitivo causado pela cetamina. Isso não existe, isso é relação farmacológica com a concentração plasmática. Se você fez 0,3, a cirurgia demorou 1 hora, não tem mais efeito psíquico,
num paciente normal. Tá? Isso é preconceito com o uso de cetamina. Então, qual que é o uso atual da cetamina? Reduzir opioides e outros anestésicos, fazer pseudoanalgesia sem depressão respiratória. Estou deixando em azul porque vocês vão ver que esse item vai se repetir. O que é baixa dose? Até 0,5. O que é subdose? De 0,1 a 0,3. Em bolos, de 0,1 a 0,25 mg quilo-hora. Pode fazer a manutenção por quanto tempo você quiser. E a lidocaína? A lidocaína ela faz analgesia em concentração farmacológica baixa, bem abaixo do limiar para efeitos colaterais importantes. Ela tem maior ação quando tem lesão de nervo, ou seja, quase sempre. E é idealmente usado para infusão, como se usou por muito tempo para tratar arritmias. Então a gente sabe que é uma medicação extremamente segura para você usar até por vários dias. Olha ali, onde está a concentração plasmática de analgesia. Então o paciente ele pode ter uma dormênciazinha na língua, aquele começo de efeito adverso colateral da lidocaína, mas olha a distância que você está de convulsões ou de problemas mais importantes. Só você está 5 vezes abaixo da toxicidade importante. Então é extremamente seguro de utilizar. Para que você usa a lidocaína? Reduzir opioides, outros anestésicos, fazer analgesia sem depressão respiratória. Há uns anos atrás, se mostrou em cirurgia por vídeo abdominal melhores resultados com a infusão de lidocaína. Mas os trabalhos mais recentes já não estão mostrando mais redução de tempo de internação. Provavelmente por um melhor cuidado padrão, o standard melhorou, e daí agora você já não está mostrando mais tanta diferença nesse tipo de cirurgia. Como é que você usa? De 1 a 3 mg junto com o hipnótico, para você não ter risco de fazer um pico plasmático e ter uma convulsão. E a infusão é de 1 a 3 mg quilo-hora. Você pode usar de 1 a 2 até por 48 horas, extremamente seguro. E o magnésio? O magnésio tem se falado muito. Atualmente eu deixei ali embaixo um quadrinho para vocês verem que ele é multifatorial, a ação dele, ele interfere numa série de coisas. Ele tem efeito cardiovascular, muscular e broncodilatador, que é uma dica interessante para quando usar. Não é necessário infusão e o efeito dura algumas horas no pós-operatório, uma indicação de ação prolongada. Como é que a gente usa o magnésio? Para reduzir opioides e outros anestésicos. Se faz pseudoanalgesia sem depressão respiratória. Ele tem efeito residual, então você tem que estar interessado nesse efeito residual para usar o magnésio. E lembrar que ele prolonga a ação do relaxante, normalmente de 20 a 30%. A gente usa um bolos de 30 a 50 mg por quilo de peso ideal, normalmente põe no primeiro sorim de 250 ou vai fazendo bem lentinho, você pode utilizar. Não é necessário infusão, se quiser, os estudos falam em 10 mg quilo-hora. Gente, o pessoal às vezes diz que tem medo de usar magnésio. Por isso que eu gosto de colocar, os obstetras usam 4 gramas. Vocês que são anestesistas têm medo de usar 3, 4 gramas. Isso não faz o menor sentido. Tá? Isso é para vocês perderem o medo. Se os obstetras fazem, a gente vai fazer com segurança também, obviamente. E tem estudos que utilizaram até 20 gramas por dia. As doses que a gente usa ficam quase sempre entre 13 e 4 gramas. Então é muito seguro para se utilizar. Tá? Normalmente a gente faz uma infusão aí nos 5, 10 minutos dessa dose do magnésio. E qual que é o princípio disso tudo? Por que a gente está fazendo isso? A gente está falando em combinar drogas para fazer muito mais sentido. Você usar um pouco de cada coisa, popular ação multimodal, com o objetivo de reduzir efeitos colaterais. Você utilizar altas doses de alfa-2 agonista, você vai ter hipotensão e bradicardia. Você usar cetamina, você vai ter efeito psíquico, vai ter taquicardia e hipertensão. Usar muito magnésio, você vai ter um paciente sedado no pós-operatório. Então você vai utilizando um pouco de cada um. Utilizar os efeitos secundários. Num paciente hipertenso, pode ser melhor você usar um alfa-2 agonista. Num paciente asmático DPOC, o efeito broncodilatador do magnésio pode ser interessante. Num paciente com alguma arritmia, com lesão maior de nervos, algum esmagamento, alguma fratura mais importante, a lidocaína pode ser mais interessante. Então, usar esses efeitos secundários de cada droga. E esse é o objetivo principal, reduzir as disfunções do sistema de dor.
disfunção do sistema de dor. Gente, dor crônica é disfunção do sistema de dor. Alodínia, wind-up, hiperalgesia, tolerância e dependência são disfunções do sistema de dor. Muito baseado em pós-potenciais positivos, interneuronizações do NMDA. Tudo isso se reduz e se cria por disfunção do sistema de dor. Se você bloquear o sistema de dor por múltiplas vezes, você vai reduzir tudo isso, todas essas questões. Nós vamos abordar esse conceito agora. Então, pense com uma cabeça não de anestesista que vocês escutaram até hoje. Um estímulo muito intenso, muito prolongado, multifatorial, você não vai conseguir bloquear com uma classe de medicação só. Não vai conseguir só fazendo opioide. Então, aquele paciente politraumatizado, aquele paciente de UTI, pega um paciente politrauma jovem, coloca ele na UTI, fica 2 dias usando midazolam e fentanil, ele vai começar a ficar agitado. Não está agitado, ele está com analgesia inadequada, está começando a fazer disfunção no sistema de dor, está fazendo intolerância, dependência, hiperalgesia. Você tem que arrumar outras alternativas. Não vai conseguir bloquear só com uma medicação, só por uma via ou via opioide. Eu costumo falar sobre a metáfora da tomada do castelo. Depois que você fez a disfunção do sistema de dor, depois que invadiram o castelo, é muito difícil para reverter. É muito difícil reverter. Para você dar alta de um paciente de dor crônica de um ambulatório de dor é muito difícil. Então a gente tem que agir na prevenção. E como no castelo a gente tem uma série de mecanismos. Tem no fosso, tem no portão, tem no muro, tem nos arqueiros, tem no exército, tem uma série de opções. Não adianta a gente querer usar uma opção só, que é o opioide. Então, pessoal, é muito difícil tratar disfunção do sistema de dor. É muito mais fácil prevenir. Quem já teve uma hiperalgesia por remifentanil sabe como é difícil tratar essa hiperalgesia no pós-operatório. Como é complicado, como é desgastante para a gente, para o paciente, para o pessoal da recuperação, um caso de hiperalgesia. Então a gente tem que prevenir. E olha só, gente, vocês conhecem uma série de lugares e de estruturas relacionadas com analgesia. Com todas essas alternativas, nós vamos seguir insistindo. Só opioide, só opioide, só opioide. Nós estamos desperdiçando uma quantidade enorme de vias e de associações possíveis. Não faz sentido. Não faz sentido. O que a gente aprendeu? Eu aprendi na minha residência isso. Nós temos 3 grandes pilares da anestesia: hipnose, relaxamento e analgesia, e tudo isso levando a um bloqueio da resposta neuroendócrino-metabólica. Então, o que a gente faz? Se é uma cirurgia de pequeno porte, precisa um pouquinho de analgesia, você tem na sua coluna, teu pilar da anestesia com analgesia com opioide. E se a cirurgia for de médio porte, aumentou a necessidade um pouco da analgesia, o que você faz? Aumenta a sua coluna de opioide, o seu pilar da anestesia. E se a cirurgia for de grande porte, o que você faz? Olha só, que mistério. Aumenta a sua coluna da analgesia, que é só, única e exclusivamente opioide. Gente, não faz sentido. Mas isso é o que a gente aprende, é o que eu aprendi, é o que a maioria de vocês devem ter aprendido. Quanto maior a cirurgia, maior a dose do opioide. E o pós-operatório? Pós-operatório, se respirar, tá ótimo, tá bom, deu certo. É isso que eu aprendi isso na minha residência. Imagino que a maioria de vocês devem ter aprendido isso também. Por isso, se chama uma mudança de paradigma, que é a redução de opioides. Então é muito difícil você chegar para uma pessoa que faz 15 anos que está só fazendo opioide e dizer que ele tem que mudar. Ele fala, eu faço há 15 anos, há 60 anos se faz no mundo, vamos mudar isso agora? Sim, vamos mudar isso agora. Olha, se não faz muito mais sentido. Gente, pensem sem pré-conceitos, tá? Sem um pré-conceito sobre redução de opioide. Distribui em 5 vias de analgesia de uma maneira equilibrada a sua necessidade de analgesia. Um pouco de opioide, um pouco de lidocaína, um pouco de magnésio, um pouco de alfa-2 agonista, e você distribui a sua anestesia. Então, uma cirurgia de médio porte, faz um pouco de opioide, um alfa-2 e uma lidocaína, está resolvido. Está resolvido. Faz um magnésio e uma lidocaína e um pouco de opioide para médio porte, está resolvido. Não fica só no opioide. Não faz sentido. Pensem nisso sem o pré-conceito de ter repetido isso por muito tempo. E a hora que você está com esse conceito na cabeça, se você quiser fazer opioide free, olha que fácil. É só tirar um pouquinho do opioide que você estava usando e segurar a tua analgesia nos outros 4 pilares, nas outras 4 vias. Tá?
Quando você fala para um anestesista que usa só opioide naquele grande pilar e você diz para ele fazer opioide free, ele tem uns 3 tipos de ruim diferente. Ele não vai aceitar, ele vai achar que a gente está falando é uma coisa que não faz sentido. Mas a hora que você pensa em utilizar as vias disponíveis, utilizar as medicações, distribuir entre vários pilares a tua analgesia, você tirar um dos pilares passa a ser uma ideia aceitável. Tá? Se você só usa opioide, não é aceitável você retirar o opioide. E nem deve ser. Você tem que ir aos poucos. Você tem que ir aos poucos mudando esse conceito. A anestesia opioide free ela é uma anestesia de exceção. Não tem literatura comprovando que que seja extremamente melhor que a outra. Mas isso é uma mudança de paradigma. Aos poucos vai começar a surgir as publicações. Então eu acredito com certeza que o novo padrão da anestesia é a redução de opioide. E a anestesia opioide free vai ser opção em alguns casos. Opioide free não vai ser a anestesia padrão, mas a redução de opioide vocês podem ter certeza que vai ser o novo padrão da anestesia. Tenho certeza absoluta, em médio prazo vai ser o novo padrão da anestesia. Então, pessoal, queria que depois dessa aula vocês só repensassem nas condutas de vocês sem pré-conceitos sobre esse assunto, tá? Sem preconceitos. Vamos pensar realmente, vejam essa aula, estudem o assunto e repensem um pouco as condutas de vocês. Então, como é que a gente faz isso? Você tem várias alternativas para utilizar. Pega uma das medicações que você está mais acostumado e aplica aquela. Na hora que você estiver bem acostumado com uma, associa a outra. Para cada um que você associar, você vai reduzir de 20 a 30% o consumo de opioides. Para cada uma. Então, se você usou 2 desses adjuvantes, provavelmente você pode usar metade da dose de opioide que você está usando. Normalmente eu uso anestesia inalatória aqui. Eu uso 0,7, 0,8 CAN. Normal, não fica usando um monte de halogenado. Se você usar 3 adjuvantes desses, provavelmente você pode reduzir em 70%, 50%, 70% a dose de opioide. Então vai aos poucos, usa uma, usa a segunda, usa uma terceira, vai mudando uma medicação, outra, e aos poucos você vai pegando mão, você vai se acostumando a utilizar as medicações e você vai ver o resultado, como é interessante o resultado do pós-operatório, como é tranquilo o pós-operatório, como o paciente acorda rápido, acorda bem, passa para a cama, acorda consciente, acorda tranquilo quando você usa isso. E como você usou pouco opioide, ele não vomita, ele não fica com tontura e ele não tem dor no pós-operatório. Parece um paradigma, tá? Mas isso eu gostaria que vocês avaliassem. Eu não faço opioide para o pós-operatório, é só o que eu usei no trânsito. E o consumo de morfina que eu tenho na recuperação é menor do que a média dos meus colegas para fazer o mesmo tipo de procedimento usando só opioide. Isso vocês vão ter que perceber por vocês mesmos, porque normalmente o pessoal não acredita quando a gente fala isso. E o que eu queria mostrar para vocês é como eu faço. Eu uso de 2 a 4 desses aí em bomba de infusão para reduzir opioides. Como é que eu faço? Uma seringa de 40 ml, pega de 2 a 4, tanto faz qual que você vai escolher. Tá? Então, lidocaína, alfa-2 agonista, cetamina, magnésio, ou tira um. Ah, não gosto do magnésio, tenho receio de usar magnésio, tira o magnésio, deixa só os outros. Ah, uma cirurgia mais rápida, tira um, usa 2. Tá? Como é que eu faço? De 0,1 a 0,2 ml por quilo de peso ideal ou corrigido para indução. Então, normalmente eu dou uns 2, 3 ml de bolos e deixo uma infusão rápida ali de 40, 60 ml. Para enquanto eu estou pré-oxigenando, já faço um pouquinho de opioide, vai pré-oxigenando para até você entubar, você ter chegado na dose mais ou menos que você quer, que vai ser ali em torno de 10, 12 ml. Depois que você entubou, você baixa a dose para a dose de manutenção. Qual que é a dose de manutenção? A mesma, 0,1 a 0,2 ml por quilo por hora. Fácil, extremamente fácil. Tá? Se o paciente sair de plano, o que você faz? Dá 2 ml de bolos para aumentar a concentração rápido e aumenta em 2 ml a infusão. Ah, daí eu cheguei a 0,2 ml por quilo já, e o paciente não está em plano, o que você faz? Faz mais um pouco de opioide. Você está fazendo uma anestesia com redução de opioide. Não ficou bom só com essas medicações? Faz um pouco de opioide. Reduzir para 0,1 e o paciente está ficando hipotenso. O que eu faço? Faço suporte cardiovascular. Faz um vasopressor. Não tem muito mistério, você só está trocando uma coisa por outra. Tá?
Quando que eu uso isso? Quais são as possibilidades mais interessantes, né? Quando você tiver medo que esse paciente faça alguma disfunção do sistema de dor, um paciente que vai ficar no hospital cronificado, um paciente que tem uma lesão grave com potencial de dor crônica, aquelas cirurgias que a gente sabe que tem potencial de dor crônica. Quando você quer reduzir complicação gastrointestinal, aqui as cirurgias abdominais talvez sejam um foco importante. Pacientes obesos, para você evitar efeito colateral do opioide, evitar depressão respiratória do opioide. Cirurgias complexas por vídeo, abdominais, eu faço de rotina para reduzir os efeitos complicações gastrointestinais do opioide. Paciente com risco de depressão respiratória, obstrução alta de via aérea, você deixa o paciente sem depressão respiratória. Se fizer 200 de fentanil numa cirurgia de 2 horas, 150, 200 de fentanil, o paciente não vai deprimir depois de 2 horas, né, com uma dose dessas, óbvio que não. Paciente que já é usuário crônico de opioide, eu sempre uso isso, uso pouco opioide. Paciente com drogadição e com abstinência. Paciente com drogadição, provavelmente seja bom você não usar a cetamina. E qualquer cirurgia que precisa de uma analgesia intensa que você não pode fazer um bloqueio associado. Ou seja, hoje em dia eu uso para quase tudo. Quando que eu indico? Sempre que for necessário uma dose maior de opioide. A partir de cirurgia de médio porte, eu já uso 2 adjuvantes de mínimo. Quando for maior a cirurgia, faço 3 e aí uso 4. Hoje eu faço artrodese de coluna usando 200 microgramas de fentanil. E o paciente fica sem dor no pós-operatório, EVA 0. Eu faço prótese de quadril com os 4 e 200 de fentanil e o paciente fica com EVA 0 no pós-operatório, passa para a cama sozinho. Então os resultados que a gente tem são extremamente interessantes, são muito bons. E eu convido para vocês realmente repensarem as condutas sem preconceito. Comecem com um, associem um segundo e aos poucos vocês vão pegando mão para associar várias coisas. Não esqueçam, se você associar 2, você tem que reduzir proporcionalmente o resto dos anestésicos. E como eu gosto de finalizar essa aula, é que vocês abram a cabeça para uma ideia nova, que estudem isso, não venham com ideias prontas. Tá? Façam um teste, vejam que você, estudem e não tenham como pré-conceito. Se vocês aceitarem que é uma ideia interessante, que é uma ideia nova, que tem fundamentos, a sua cabeça nunca mais vai voltar ao normal. Pessoal, muito obrigado. Aí tem uns contatos. Se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Muito obrigado por assistirem a minha aula.